Eu nasci em Peçanha, que nós dizemos que é a região do Vale do Rio Doce. Meu pai chamava-se Rui Pimenta e minha mãe Reduzinda Braga Pimenta. Eu nasci o dia 9 de agosto de 1923. Ora, meu pai foi uma figura interessante, Vanderlei. E falando em gente, meu pai foi uma dessas pessoas, claro, casal, meu pai e minha mãe, mas eu vou referir o caso dele. Meu pai era um prático de farmácia, num lugarejo que tinha 200, 300 casas. Mas eu então nasci em Peçanha. Ele foi estudar, naquela época, você não tinha os colégios como tem hoje, né? Nem mesmo particulares e nem públicos. Então meu pai foi estudar a escola normal na nossa cidade de Peçanha. E colega de minha mãe, nessa escola normal, ele aos 18 anos resolveu se casar. Veja, então casou-se e sem emprego. Então o que ele fez? A minha mãe se formou, ela estava mais adiantada do que ele, e então ele se casou e mexia com o comércio lá em Peçanha e tal. E nós, então, os 3 filhos nasceram em Peçanha. Nós somos 10 irmãos. Então, desses 10 nasceram o mais velho, Rui, médico, lamentável, morreu há pouco tempo. A segunda, Neuza, professora, e o terceiro eu. Mas então, meu pai sempre teve uma coisa que era do casal, de que nós devíamos fazer um curso universitário. O que era mais raríssimo na região. Você podia, talvez nós tínhamos uma pessoa que veio estudar direito aqui, e mais ninguém. Exatamente por isso, você não tinha nem como fazer o segundo grau, não é? Ou as pessoas vinham, e como é o caso do meu primo Dermeval Pimenta, ele fez o seminário em Diamantina. E depois eles faziam um exame e conseguiam entrar na universidade. Eles formam engenharia, por exemplo. Então, mas eles eram muito seguros nessa coisa que nós devíamos, os irmãos todos, estudar. Foi infância. A minha infância foi, em verdade, em São Sebastião dos Pintos, hoje chamado Nelson de Sena, esse lugarejo, mas nunca vi gente tão boa, porque eu fui para São Sebastião dos Pintos com 2 anos de idade. Então, os meus irmãos, os 2 primeiros, como eu falei, e eu fui. Mas era uma meninice, uma juventude extraordinária. Eu fui calçar, tinha 11 anos de idade, né? Calçava às vezes, quando havia missa uma vez por mês. Então nós andávamos à vontade. E só uma coisa que hoje eu brinco muito, tudo que eu posso fazer para apoiar os pássaros, porque eu fui um maior matador de passarinho daquela região. Entendeu? Com bodoque, com uma série de coisas, depois comprei uma espingardinha, e isso é uma coisa hoje que eu acho que a ecologia é uma coisa muito importante. Mas foi uma meninice alegre. Eu gostaria, por exemplo, que meus filhos e meus netos tivessem a meninice que eu tenho. Claro que são épocas muito diferentes, não é verdade? Nós não tínhamos luz elétrica, e eu e meu irmão mais velho, nós gostávamos de ler à noite. Meu pai era um leitor, viu? Então eu era o ajudante dele na farmácia. Ajudava na farmácia e tal. Então, quando ele resolveu que eu fosse estudar em Conceição do Mato Dentro, nós fomos 3 dias a cavalo. Então nós saíamos, por exemplo, em fevereiro, ficávamos até junho, ou então íamos a cavalo, e alguns rapazes e moças daquela região também, e ele tinha que levar mantimento, porque naquela época você não tinha uma pensão. Nós ficávamos às vezes em casa de pessoas amigas, que meu pai conhecia, um outro amigo conhecia, coisa que valha. Então, e fomos estudar. Depois que eu terminei então o meu curso secundário, eu resolvi vir estudar farmácia para ficar no lugar do meu pai. Meu pai, porque ele não era formado. E ele tinha vontade de ir para a cidade de São João Evangelista. Eu vim para aqui, naquela época você fazia o vestibular na própria faculdade,
E cheguei em Belo Horizonte, meu pai me podia dar 100 mil réis por mês. Eu pagava 130 de pensão numa casa familiar no Barro Preto. 15 de lavagem de roupa e andava a pé. Mas é que eu ficava devendo 45. Então, eu esforcei, depois de estar aqui há um mês, uma coisa dessa, para que alguém me arranjasse um emprego. Um amigo me arranjou um emprego de vender títulos de capitalização. Você faz ideia, um menino vindo da roça vender título de capitalização. Então, eu forçava os amigos para ver se eu vendia para os amigos. Para quem que eu ia vender? Naquela época, título de capitalização, 1940, muito pouco conhecido. Com uns 20 dias, eu perdi todos os amigos, que eu vinha, eles corriam, que eu já vinha vender os títulos de capitalização, né? Eu trago uma recordação, tanto que da minha professora, Dona Otília Vitalina de Queiroz, uma negra extraordinária, uma mulher de uma sensibilidade de forma que nós todos tínhamos uma grande admiração por ela, viu? Ela era uma mulher muito inteligente e por isso que eu também luto, dentro que eu tenho podido, contra a discriminação dos negros, qualquer pessoa, mas especialmente dos negros que têm a mesma inteligência que nós, só que não tem oportunidade. Então, essa professora, nós gostávamos da escola, viu? Esse que era uma coisa interessante, nós todos gostávamos quando chegava na hora de escola, em vez de você ficar pensando em não ir e tal, ao contrário, nós íamos porque... E ela organizava uma série de reuniões onde nós cantávamos, onde nós declamávamos. Eu sabia as poesias de Castro Alves, o Navio Negreiro eu sabia de cor, você vai de memória o Navio Negreiro. Ainda Deus, ó Deus, onde estás que não respondes, né? Mas então, naquela época, a escola era, como dizem os franceses, risonha e franca. Nós sair para estudar por botânica, para nos explicar e tal. Ela era uma mulher realmente extraordinária. E tanto que, quando eu estava no Ministério da Cultura, nós demos a ela uma condecoração e ela recebeu também a medalha aqui dos Inconfidentes, porque uma professora dessas extraordinárias que nos fazia, e de tal maneira a escola era boa, que eu fui para, como disse anteriormente, para estudar em Conceição do Mato Dentro. Mas eu teria que fazer o exame, o curso de admissão. Eu cheguei lá, quando eu comecei a estudar, eu disse, não, você vai fazer direto o curso de admissão, porque nós estudávamos aritmética muito bem, língua pátria, nós líamos demais, líamos muito. E o que me ajudava também na farmácia do meu pai, há um episódio interessante nisso, na questão da leitura. Eu me habituei muito cedo a ler, e por causa do incentivo dessa minha professora e também meu pai, que tinha, naquela época, todos os livros de José de Alencar, que muita gente pensa que agora é água com açúcar e tal, mas que ele introduzia a gente na leitura. Só que aconteceu que à medida que eu fui desenvolvendo mais na leitura, um dia eu encontrei na estante do meu pai o livro A Carne, de Júlio Ribeiro, que é um livro pesado, naquela época pesadíssimo. Então, eu estava um dia lá e gostando, lendo o livro de Júlio Ribeiro e tudo. Meu pai chegou e falou assim, meu filho, você está lendo isso? Se o padre souber disso, eles nos expulsam isso. O padre naquela época mandava demais, né? Mas então esse é um episódio interessante, mas que mostra que, evidentemente, a escola, chamada escola primária ou escola fundamental, tem uma importância enorme das pessoas. A minha meninice foi uma meninice muito agradável. Nesse lugarejo lá, eu tenho por ele, mudou de nome o lugarejo. O lugar de São Sebastião dos Pintos chama-se Nelson de Sena, porque o doutor Nelson era da região, lá de São João Evangelista. Nelson de Sena é um distrito de São João Evangelista. Pois a opção é exatamente para eu me formar e voltar com meu pai, nós podemos desenvolver, não é, uma empresa farmacêutica maior, essa coisa toda. Mas aí é que há coisas que a gente às vezes não entende. O meu irmão que estudava medicina, e nós nos formamos no mesmo ano, que ele começou muito antes de mim e depois eu vim com ele.
A ideia dele era ficar em Belo Horizonte, desenvolver aqui, talvez, estudos mais acadêmicos e tal. E a minha ideia era eu vim para estudar farmácia e voltar para ficar com meu pai na farmácia dele. Mas como essa questão da capitalização não deu certo, eu conversando com um amigo, ele falou assim, vou arranjar para você, e ele era amigo do meu irmão também, umas aulas no curso de admissão à noite. E eu aceitei dar aulas de aritmética e geografia. Aritmética eu era bem bom na aritmética. Geografia eu tive que estudar essa coisa toda e tal. Mas aí começou minha carreira de magistério. Porque exatamente nessa época, 1941, veio a Reforma Capanema. A Reforma Capanema, porque na época que eu estudei, eram 5 anos de ginásio. E depois você fazia 2 anos chamado pré-vestibular já na faculdade, já na universidade. Então não havia científico clássico, que depois mudou também, não é verdade? Então veio a Reforma Capanema e criou o curso científico e clássico, tirando 1 ano no curso ginasial, que eram 5, passou para 4. E tirando os 2 que se faziam na universidade, que foi, aliás, uma reforma muito sensata, uma coisa muito boa. Mas acontece que, então, essas aulas antes eram dadas só na universidade. E os colégios, estão criados, os colégios passaram a dar, o Colégio Estadual, Colégio Anchieta, Santo Agostinho e tudo, começaram a dar o curso científico e clássico. E professor? Essas coisas que às vezes acontecem no Brasil, né? Não havia professor. O que eles fizeram? Iam às faculdades ver quais eram os alunos que se destacavam mais e convidavam para dar aula. Eu, como em Belo Horizonte, não podia um cinema. Nem o Poeira, que era na antiga Rádio Confidência ali, né? Que hoje não existe mais, tá? Estação rodoviária, né? Cine Paissandu. Esse Cine Paissandu, a gente pagava R$500, entendeu? E pagava também uma taxa muito alta de hemoglobina, porque tinha pulga demais. Mas eu nem mesmo Poeira podia ir. Então a minha distração em Belo Horizonte era estudar. Eu estudava muito, tá? Química, física. E então chegou lá na faculdade, o diretor falou, olha, um aluno aqui que é considerado muito bom aluno, é uma pessoa responsável e tudo, é o Aloysio Pimenta. Então me convidaram, eu tinha 18 anos incompletos. Fui lecionar no Colégio Anchieta. Lecionar Física e Química. Já passei a ganhar R$160 mil por mês. Dava para pagar a coisa toda, ainda sobrava, evidentemente, para tomar bonde, essa coisa. Eu já não ia mais, porque antes eu ia à faculdade a pé. Saía da rua Ouro Preto número 30. Uma família admirável que me recebeu. E eu ia a pé subindo a Avenida Vias Fortes. A faculdade era na Praça da Liberdade, ali onde hoje é o quartel da polícia. Ali é a Faculdade de Odontologia e Farmácia. Então, assim, eu comecei uma carreira de magistério e da qual eu não pude me retirar mais. Porque durante todo o meu curso universitário, eu lecionei Física e Química, né? E quando eu me formei, eu fui convidado, eu me formei o dia 13 de dezembro de 1945. E já em março eu era professor na própria faculdade, no último ano, da própria faculdade. E interessante, também talvez esse episódio, é que a minha esposa, que é também farmacêutica, ela entrou para o primeiro ano e eu estava no último ano. De maneira que ela se formou e foi ser minha aluna. Mas nós nunca namoramos. Só depois que ela formou, me convidou para dançar valsa da meia-noite. E isso para mim, Vanderlei, foi uma das coisas extraordinárias. É que nós vamos esse ano, de 2000, completar as nossas bodas de ouro. E somos apaixonados um pelo outro, da mesma maneira que nós éramos quando namorados e noivos. Porque foi a minha companheira no exílio, foi a minha companheira, 4 filhos, na verdade. Nós primeiro fomos morar na Inglaterra, depois no Chile, depois nos Estados Unidos, e eu tendo de viajar para a China, para o Japão, para a Índia, e ela segurando e lecionando, continua lecionando nesses países, lecionando Química Orgânica, que é a mesma matéria nossa, né? Então, assim eu mudei a minha carreira. Meu pai, ele teve muito de acordo, ele viu que
a minha carreira e escreveu um livro, chama-se Um Pai Realizado, que ele conta a vida dele, conta a vida da família e termina no momento que eu estava assumindo a reitoria da UFMG, em 1964. Olha, o Vanderlei, e fui nomeado reitor com 39 anos. Fui o reitor mais jovem da nossa universidade que eu quero muito. Então, nós vínhamos naquela época discutindo muito a reforma universitária. A reforma universitária era uma daquelas coisas que fazia parte do que chamava as reformas de base. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma universitária, etc, etc. E nós éramos entusiasmados com essa. Eu era professor, jovem, não é? Tinha estado na Inglaterra fazendo o meu pós-doutorado. Eu fiz a minha livre-docência na universidade com 22 anos, porque exatamente eu tinha uma experiência já de mais de 10 anos no ensino da química, no ensino secundário, né? E me formei com 21 anos, mas havia pouco professor naquela época também, fiz a docência livre. Depois fiz concurso catedrático no Colégio Estadual, que fazia concurso catedrático da mesma maneira que a universidade, depois na Faculdade de Farmácia e depois na Faculdade de Filosofia. Deixei o colégio estadual por causa que as duas cátedras me tomavam o tempo todo e não podia. Então é o seguinte, eu tinha essa experiência, realizava muitas pesquisas e nós tínhamos um grupo, como eu disse, isso é muito interessante, nós tínhamos um grupo que nos reuníamos para discutir a reforma da universidade. Porque a universidade naquela época era, de fato, não era universidade como hoje, ela era uma federação de faculdades. Faculdade de Direito, de Engenharia, de Medicina, de Odontologia e Farmácia, de Ciências Econômicas, depois veio a Faculdade de Filosofia e as outras. Então, nós discutimos um projeto. Então, eu fui eleito com uma maioria muito grande, sobretudo com um apoio total dos alunos naquela época. Os alunos, mesmo aqueles mais conservadores, todos me apoiaram. Então, eu entrei na lista tríplice, fui nomeado. Quem era muito entusiasmado de que eu pudesse assumir a universidade era um grande amigo meu, o professor Santiago Dantas, que é uma das cabeças, uns luminares, na verdade, desse país, pelo seu pensamento, né? E então fui nomeado para reitor da universidade, levando um projeto de reforma, que não era o meu projeto, quer dizer, era o nosso no sentido que era um projeto da universidade. Era um projeto da comunidade de professores, alunos. Claro que aqueles professores e alunos que queriam que a universidade mudasse e não houvesse a cátedra vitalícia, como era no nosso tempo, eu tinha 2 cátedras vitalícias, e que nós incentivássemos a universidade a ir para o campus, que havia só o prédio da reitoria, não é? E que fizesse a reforma, criando os institutos centrais, criando a Faculdade de Letras, a Faculdade de Educação, o Instituto de Geociências. Então, isso foi o resultado de um programa de uma equipe, que depois eu levei muitos deles comigo para a universidade, né? E no primeiro ano, logo eu fui nomeado reitor no dia 2 de fevereiro, quando foi o dia, no final de março, não é verdade, ou alguns acham que foi 1º de abril, nós tivemos um movimento revolucionário, né? Que houve o golpe e a universidade teve que lutar muito. Estou escrevendo, eu escrevi um pré-livro com recortes da época, que chama-se Universidade e Resistência, exatamente para mostrar como a universidade brasileira em geral, e a nossa em particular, resistiu. Tanto que, nesse mesmo 64, em julho, eu fui deposto do cargo de reitor, e foi nomeado aqui pela ID4 um coronel para ser o interventor na universidade. A universidade recebeu com muita preocupação, muitíssima preocupação. Eu ia para a universidade às 7 horas da manhã, todos os dias. Então, quando eu desci para ir para a universidade, já vi os postos de gasolina ocupados por militares e certos setores. Então, eu fui para a universidade. Quando chegando lá, eu falei, eu vou ao governador saber o que está vendo. Fui ao governador.
Ele me recebeu e falou, não, é uma revolução que nós começamos. E eu, claro que voltei para a universidade. Magalhães Pinto. Eu voltei para a universidade e minha grande preocupação, onde estão os nossos presidentes dos DAs e do DCE? Todos presos. Onde estão os líderes estudantis? E agora então é a grande preocupação, e claro, nisso aí os jornais todos diziam que eles iam me exonerar da universidade, tudo. Mas tinha esse grupo que eu te falei de pessoas que nós lutávamos, é uma utopia nós reformarmos a universidade, dizer, você não renuncia, hipótese nenhuma, se te tirarem, tiram. Mas então eu consegui muito, e nessa época estava começando praticamente a Universidade Católica, e fui com o Dom Serafim ao governador e pedimos autorização para nós visitarmos os líderes estudantis presos. Nós fomos à penitenciária de Neves visitá-los. Não encontramos, isso aqui é um fato interessante, não encontramos nenhum dos estudantes assim abatido, com medo, não. Eles evidentemente estavam, e junto com eles havia, claro, toda uma liderança sindical presa também, Bambirra, e aliás, esses depois foram caçados pela própria Assembleia, os 3 deputados, o Dazinho, né? E nós buscávamos, evidentemente, dar todo o apoio aos estudantes. Mudar o diretório central dos estudantes, esse diretório, daqui a pouco, nós estávamos conversando, dialogando e tudo, e dizer, nós temos que resistir, esse golpe não pode durar o tempo todo. Muitos professores que haviam deixado o cargo para se esconder, porque sabiam que iam ser presos, na verdade. Continuei a pagar esses professores. Um dia, a ID4 mandou perguntar, como é que o senhor está pagando esses professores que estão? Eu disse, olha, eu tinha um assessor jurídico, que era um professor da Faculdade de Direito, combinei com ele, nós respondemos assim, cabe ao reitor nomear, demitir, dar licença, tirar licença. Nós só respondíamos isso. E aí, claro, o general Guedes ficava muito... e foi essa irritação. O pessoal da ID4, que eu comandava, ocupou a Faculdade de Filosofia. Eu pensei nessa oportunidade de deixar o cargo. Então todos os meus amigos, não deixe não, porque ele vem aqui te depor. E aí é que é melhor. E foi o que aconteceu. Em julho, eu estava lá, eu ia muito cedo, e às vezes almoçava lá na universidade, trabalhando o dia inteiro. Quando chegaram, então, 3 coronéis e o promotor de militar da 4ª RM de Juiz de Fora, me levando a intimação, dizendo que eu estava deposto e o coronel ia assumir a reitoria. Eu falei, pois não, vocês são a Força Armada, eu sou uma Força Desarmada, até logo. E saí, fui para casa do professor Edgar da Mata Machado, grande amigo meu, cuja memória eu tenho uma verdadeira admiração, profundo respeito. E ele me ajudou e nós fizemos telegramas bem fortes para todas as autoridades. O Castelo Branco, Dr. Milton Campos, que era ministro da Justiça, ministro da Educação, e vim para casa. Cheguei aqui, telefonei para o governador Magalhães Pinto. O governador, eu estou aqui em casa, fui deposto da universidade. Falei, não me diga, ele assustou com aquilo. Eu vi, fizeram talvez sem... Telefone para o Dr. Milton Campos, me atendeu na hora. Agora estamos celebrando o centenário dele, e eu tenho uma profunda admiração pelo Dr. Milton. Ele me atendeu e falou, não me diga, fizeram intervenção militar na universidade, quer dizer, ele, ministro da Justiça, não sabia, né? Então, isso era numa sexta-feira. Quando foi mais tarde da noite, eu recebi um telefonema do governador Magalhães Pinto, me avisando, olha, a intervenção foi suspensa. O presidente mandou pessoalmente suspender a intervenção, você voltar para o lugar. Claro que eu não queria o e-mail, esperei passar o fim de semana e tudo. Terminei o meu mandato de reitor
com muitas dificuldades com o regime, não é verdade, mas resistindo sempre e dando apoio à juventude. E por isso eu tenho hoje uma profunda admiração pelos jovens. Quando com as pessoas, e da UNE, a UNE naquela época me deu um grande apoio, era presidente da UNE o atual ministro da Saúde, José Serra. Depois nós fomos companheiros de exílio no Chile. Eu terminei o meu mandato, passei o mandato ao meu substituto e fui convidado para ser professor visitante na Inglaterra. E fui com a minha esposa também, ela como professora visitante, enquanto eu era professor visitante, o que se chama Visiting Scholar na Inglaterra, no Instituto de Educação da Universidade de Londres, um grande instituto, ela lecionava na Escola de Farmácia. E então nós tivemos 2 anos. Quando estava no termo de 2 anos, eu me preparando para voltar ao Brasil, então o AI-5 me puniu, me aposentou compulsoriamente e eu tentei voltar ao Brasil. É claro que inclusive havia uma universidade no Rio de Janeiro que me convidou para ser reitor da universidade privada. Mas ela em seguida me deu, falei que ia estudar para ver se valia a pena, porque eu sempre fui radicado em Minas Gerais e tal, mas eles me telefonaram, olha, o regime não te aceita. Nós temos amigos na coisa, se você voltar, será preso. Então, eu falei, não tem opção. Ainda que não tenha havido um ato me caçando meus direitos políticos, de fato, porque eu sempre fui professor. E o que eles acham? Depois eu vi isso na minha ficha do DOPS, quando eu era ministro, que achar que eu era uma pessoa perigosa, porque era um formador de lideranças jovens, que como eu tinha muito relacionamento muito bom com os jovens, e citava inclusive jovens da universidade, e que hoje, aliás, eu me orgulho, já me orgulho deles, então, que foram para a guerrilha, e eles achavam que eu tinha uma influência, evidentemente, e que portanto era uma pessoa perigosa para o regime. Bom, em base disso, eu falei, ver se eu fico aqui na Inglaterra, e eu recebi um convite do presidente do Banco Interamericano, porque quando eu fui convidado para ir para lá, como professor visitante na Inglaterra, é porque veio uma comissão aqui da Unesco e visitar o que nós estávamos fazendo da reforma universitária para a repercussão que ela podia ter na América Latina. Inclusive a criação do colégio universitário, que foi considerado uma coisa revolucionária no sentido pedagógico. Então, esse presidente do Banco Interamericano, que era do Chile, ele teve informações e o banco tinha muitos projetos de educação superior na América Latina, me telefonou na Inglaterra, me oferecendo um lugar para morar no Chile e fazer então apoiar os projetos da Universidade do Chile, de outras universidades do Chile e do Peru. Então, da Inglaterra, nós fomos diretamente para o Chile e lá encontramos uma quantidade de amigos. Hoje, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, como eu disse, Plínio Sampaio, e um grande número de pessoas. O Guy de Almeida, figura que a gente admira tanto, né? Então, nós ficamos 3 anos no Chile. Nesse ínterim, foi eleito o Salvador Allende. Mas, em Washington, eles acharam que o meu trabalho na universidade, modéstia à parte, tinha sido muito bom. Nós realmente conseguimos reformar e, sobretudo, interiorizar a Universidade do Chile e do Peru. Uma universidade semelhante até certo ponto hoje é o ENG. Isto é, uma universidade do Chile com 8 campos universitários, chamados colégios regionais. Então me chamaram, que queria que a minha experiência se estendesse a toda a América Latina. Então eu fui para Washington, né? A minha esposa voltou provisoriamente ao Brasil com os filhos e depois nos encontramos lá.
E eu então fiz uns 30 projetos universitários em toda a América Latina, menos no Brasil. No Brasil eu propus um projeto da Universidade da Amazônia. Lamentavelmente os militares naquela época, o Médici, não aceitaram de maneira nenhuma. Dizer que o Brasil não era América Latina, o Brasil era um país à parte. E quando a Universidade da Amazônia, a ideia não era criar uma universidade, é que todas as universidades da Amazônia, brasileira, colombiana, peruana, boliviana, se reunissem no sentido de estudar. Essa grande coisa extraordinária que era, evidentemente, que é ainda, felizmente, a Amazônia, na verdade, com todo o desmatamento, com toda essa coisa, a Amazônia ainda é das coisas extraordinárias do mundo, não é? Uma das maravilhas, sem dúvida. Então, tive uma vantagem nessa estada lá, é que o Banco Interamericano viu um potencial da minha parte, me mandou à China estudar a educação e o trabalho, para ver como é que nós podíamos, nos nossos programas, na China, sabe que o Mao Tse Tung tinha aquele, exatamente um disco, uma ideia, que todo operário deve ser um estudante, todo estudante deve ser um trabalhador, não é? E eu fui ver como é que essa coisa funcionava, o médico pé descalço, como era a questão da saúde, foi riquíssimo para mim. Depois fui à Índia estudar o desemprego de profissionais universitários, que é um problema hoje no mundo, não é? Por que a Índia? Porque a Índia é que tinha um grande número de profissionais, formados em medicina, direito, engenharia, e não exercia a profissão. Então, o raciocínio é esse: se estão fazendo investimento no ensino superior, como é que esse pessoal está aí sem trabalhar na sua coisa? Quem sabe não vale a pena, vão estudar a América Latina. Eu estive longamente na Índia, voltei, fiz relatório e tudo, dizendo que não havia excesso de profissionais, havia falta de desenvolvimento. Se a Índia desenvolvesse 20% a mais do que ela estava desenvolvendo, ela absorvia essa mão de obra que é de primeira qualidade. Tanto é verdade que o National Health Service da Inglaterra, se você proibir indiano e paquistaniano de ser médico na Inglaterra, ele fecha, porque 90% dos médicos vêm da Índia. E depois tive uma experiência muito interessante, aí eu já fui como professor visitante também, pelo período de 2 meses, ao Japão, estudar a reforma, o chamado milagre japonês, e o que a educação havia feito para isso. Então, essas coisas me ajudaram bastante a ter um grande respeito às pessoas, à cultura, né? E ver as diferenças. Nós não podemos transferir uma universidade da Índia para aqui, porque claro que muitas ideias são boas e tudo, mas se eles resolverem, por exemplo, fazer a doação de Harvard, por absurdo, aqui ao Brasil, nós não podemos aceitar, porque Harvard tem outro tipo, ainda que muitos pensamentos. O que nós temos que fazer é ter um grande intercâmbio, na verdade, levar a nossa experiência e trazer. Eu fiz isso muito no BID, não, de um modo geral, eu não aceitava enviar, por exemplo, um grupo de professores, ou dos Estados Unidos, para um país, Colômbia, mas fazia assim: nós vamos enviar um grupo de professores de lá e trazer um de lá para cá, porque assim eles podiam exatamente não perder exatamente as suas características culturais. Mas a China, ela é um país pobre, mas não é um país miserável. Eu não encontrei na China sem casa. Eu não encontrei na China sem terra. Então é o seguinte, morava às vezes 3 famílias numa casa, mas moravam numa casa. E eu visitei muito essas que eu queria ver exatamente como que, inclusive uma coisa que o Brasil procurou adotar, né, a regionalização de determinadas escolas, né, a municipalização de determinadas escolas. A China adotaram aquilo há muito tempo, porque eles não podiam fazer uma escola, por exemplo, de 2º grau em vários lugares. O que eles faziam? Faziam uma escola central do 2º grau, onde os alunos do ensino básico podiam vir fazer ali. Numa distância, às vezes, um pouco mais forte para os alunos andarem, uma coisa dessa, porque na China não havia muitos veículos a motor, né? Sabe que o forte na China é a bicicleta, né? Então eu me senti, por outro lado, eu comecei a ver
isso que você falou, como são diferentes as culturas. As pessoas nós temos que aceitá-las diferentes. Não adianta eu querer fazer uma pessoa e o meu filho ou um amigo e tal, igual a mim ou igual a você, porque, e sobretudo, não podemos fazer um país igual ao outro. Não tem nenhum sentido nós queremos ser um Estados Unidos menos desenvolvido. Nenhum sentido, seria um absurdo uma coisa dessa. Por quê? Porque a cultura é fundamental. E eu tenho falado muito, a convite aí para jovens que vão para o exterior, por exemplo, do Rotary, etc., tenho insistido com eles. Vocês procurem conhecer a cultura, porque na cultura os gestos são diferentes. Um gesto que aqui é um gesto, né, que nós aceitamos, rimos, lá pode ser um gesto até obsceno. E o modo, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, você não fala próximo um do outro como nós, né? Não há o contato assim, físico, como nós aqui abraçamos, batemos nas costas. Se você fizer isso no norte-americano, ele assusta, né? Então, na China, uma coisa que eu consegui fazer é porque eles me puseram, e é um grupo de professores que foi conosco, num hotel muito bom, onde nós almoçávamos, saía para as visitas e tal, mas eu dava as minhas saídas e ia almoçar, por exemplo, num restaurante, num tipo de botequim, como nós temos aqui, para ver o que o povo estava comendo, né? A comida chinesa, se é aquela mesmo. E fui muito ao circo. Na China, o circo é uma coisa extraordinária. O forte na China é o peixe. Por isso eu voltei da China, você sabe disso, fazendo uma propaganda enorme. Hoje mesmo eu estive de manhã no Congresso de Psicultura que estava abrindo da Emater, porque a China alimenta 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com peixe. O peixe é a comida, peixe e arroz. Eles plantam arroz dentro d'água, não é verdade? E então, à medida que plantam o arroz, joga o alevino. E ele cresce. Quando você vai colher o arroz, já tem peixe aí de 500 gramas, essa coisa toda. Claro, ao lado de hoje, a China é dos maiores piscicultores do mundo, com técnicas muito modernas, adotada em outros países, chamado tanque-rede, né? Mas eles foram exatamente os desbravadores desse tipo. Então, o que eu observei na China é que eles procuravam exatamente viver como eles são, né? Dentro da cultura deles, uma cultura milenar, na verdade, mas claro, com também os defeitos que, evidentemente, tem o comunismo. É um chamado socialismo real, não é verdade? Que o mundo está passando por uma certa mudança, mas é uma utopia que a China, evidentemente, vai adiante com ela. E nós fazemos votos que eles possam, evidentemente, marchar para um regime democrático, mas um regime realmente democrático. Não a democracia que, às vezes, no nosso país, onde que é igual a raposa e a galinha. A raposa tem o direito de comer a galinha só tem o direito de gritar. É o que acontece com o rico e o pobre nesse país. Não é verdade? Você tem uma concentração de renda enorme no mundo hoje e o mundo pobre está ficando miserável. Então eu acho que essa é a grande mudança que eu tenho ainda esperança, de poder trabalhar. Eu não quero exercer nenhum cargo mais, nem cargo político, essa coisa toda, mas através do Instituto Teotônio Vilela nós fazemos muitos debates e eu faço sempre que me chamam, dentro que o Brasil tem que, agora que nós estamos fazendo 500 anos, na verdade, eu acho que temos que começar uma ação no sentido de apoio à nossa gente. Um país vale pela gente que tem. De lá de fora, Vanderlei, eu vi o Brasil e fui querendo o Brasil e voltei amando o Brasil. O Brasil, com essa riqueza natural que tem com toda essa destruição da nossa flora, nós ainda temos a maior reserva de Mata Atlântica do mundo, está aqui no Brasil, não é verdade? Esse país, nós temos todos os minerais, né? Aqui não tem vulcão, não tem furacão, não tem neve, não é verdade? E eles, quando às vezes fazem uma brincadeira, dizem assim, mas Deus, quando deu tudo isso ao Brasil, não sabe o polvinho que por lá dentro. E eu me revolto. É um povo bom. O Brasil não é um país violento. Está violento pela injustiça social, viu?
O povo nosso é um povo excelente, é um povo trabalhador, é um povo criativo. Eu estava falando em peixe, não sei se estou falando demais, mas o problema sério da piscicultura é a comercialização do peixe. Porque o peixe, com muita facilidade, ele se decompõe, é uma proteína que decompõe com muita facilidade. Pois bem, no Brasil hoje nós temos uma quantidade de pesca e pague, que você até compra os peixes, quem está criando, e põe, e você vai, e não há avô, eu, por exemplo, vou com os netinhos, não há avô que aguente a pressão. E você traz o próprio peixe para casa. Não precisa, portanto, de refrigeração, que é um negócio caríssimo, não é? Mas então eu me sinto dou graças a Deus por ter passado por esses momentos, desde a minha meninice, descalço em São Sebastião dos Pintos, até nessa oportunidade que eu fui reitor de 2 universidades, ministro da Cultura, e agradeço a Deus de ter sido comigo tão bondoso. Eu considero que Tancredo Neves foi das grandes figuras brasileiras. Nossa amizade era desde a época que ele foi candidato a governador e perdeu para Magalhães Pinto. Então, nessa ocasião, eu era presidente da Associação Mineira dos Farmacêuticos. E nós fizemos um movimento pela candidatura dele, ficamos muito amigos. Quando eu estava na reitoria da universidade, eu fui convidado, já no fim do mandato, para fazer uma apresentação no Congresso. Eu já havia aquela ideia de um pouco o Castelo Branco, que havia uma democracia, e me convidaram. A mim, a doutora Alceu de Amoroso Lima e o nosso Dom Helder Câmara, para falar na Câmara. Eu me lembro que havia uma quantidade militar cheia de medalha na frente. E eu fui falar sobre educação, Dom Helder sobre cultura, e doutor Alceu sobre o desenvolvimento do Brasil. Então, nessa época, a minha amizade era presidente do Instituto Pedroso Horta, essa grande figura do Franco Montoro. Então, quando o doutor Tancredo foi eleito governador, eu recebi um telefonema dele. Está na hora de você vir embora. Bom, eu tinha ainda um dos filhos, o caçula, que estava no meio da universidade. Todos os outros já tinham se formado. Uma parte deles fez o curso, o Ricardo, que é o mais novo, fez o curso superior, o curso primário, começou na Inglaterra. Terminou no Chile, depois fez o secundário e todos fizeram a universidade nos Estados Unidos. E eu falei ao doutor Tancredo, não, você vem participar do meu governo. A ideia dele é que eu fosse secretário da Educação. Mas eu disse ele não. Se o senhor insiste que eu venha e tudo, eu venho, se o senhor permitir que eu seja o presidente da Fundação João Pinheiro. E por que a Fundação João Pinheiro? É porque eu conheci os projetos que ela enviava para o BID, que ainda que eu não examinasse projetos do Brasil, mas os elogios que havia dos projetos feitos naquela época, né? Então, e eu disse, através da Fundação João Pinheiro, vou retomar os meus contatos com Minas Gerais e com o Brasil. Lembra que nós fizemos um projeto lá sobre o Nordeste brasileiro, com a colaboração direta do ex-governador de Brasília, né? E esse projeto foi coordenado por mim e pelo Cristóvão Buarque, que foi governador de Brasília. E doutor Tancredo, então eu fiquei na Fundação João Pinheiro, até que participamos da campanha dele e, lamentavelmente, eu tinha ido e nós que não queríamos ir à festa que houve, porque ele tinha sido internado. Aí ele falou, você vai comigo ao Brasil, eu quero que você participe do meu governo. Então, lamentavelmente morreu. Eu vejo nele uma figura extraordinária, uma figura capaz exatamente de intermediar a violência e que talvez pudesse dar início a uma mudança mais ampla aqui no Brasil. Foi uma coisa, depois que ele então assumiu o doutor Sarney, o ex-governador, o ex-ministro José Aparecido, que era ministro da Cultura, ele foi para ser
governador do Distrito Federal. E eu fui convidado então para ministro da Cultura e passei a temporada. Eu creio que, você sabe, um político do nível do Dr. Tancredo, todos eles, ele, Magalhães Pinto e outros todos, sempre a pessoa tem o que é justo e humano, não é verdade? Agora, não sei se ele naquela época, porque ele foi eleito governador de Minas, que é um cargo importantíssimo, não é verdade? Mas as injunções... Venceu Eliseu Rezende. Não é verdade? Venceu Eliseu Rezende, que era um homem, e que foi, aliás, meu aluno também, um homem de muito valor, não é? E ele venceu Eliseu Rezende naquela época, que ninguém esperava, não é? Agora, eu creio que as injunções, porque havia isso, Tancredo, ele era uma pessoa que tinha aquele jeitão, como nós dizemos, mineiro, capaz de evitar, por exemplo, um choque, que pode ser até que tenha prejudicado, mas ele foi um homem que buscou mostrar, né, porque durante todo o tempo e tal, ele continuou no Congresso e tudo, que era uma pessoa que podia ter um diálogo. E, de fato, esse diálogo dele com a oposição, eu acho que exatamente o levou à candidatura à presidência da República, porque havia, inclusive, muitos que queriam Ulisses Guimarães, na verdade, outros do próprio PMDB, e havia também a questão que o governo, todo mundo esperava que elegesse o Maluf, e Tancredo, então, conseguiu. E nós todos fizemos aquela campanha, que você se lembra, a favor das diretas já. Não conseguimos diretas já, conseguimos elegê-lo através da eleição pelo Congresso, mas eu acho que deixou. Eu tenho um profundo respeito, profundo carinho pela memória do Dr. Tancredo. Eu acho que ele é um estadista de quem nós não podemos, no Brasil, exatamente nos esquecer. Não, a minha impressão é que essa primeira parte que você disse é verdade. Ele foi uma pessoa que exatamente os grupos podiam utilizar pela competência dele, pela grande sensibilidade e tal, para ser um elemento capaz de entrar de uma maneira que não fosse disruptiva, que não quebrasse. E o que, até certo ponto, hoje nós estamos vendo que o que está acontecendo, por exemplo, Pinochet ficou preso aquele tempo todo na Inglaterra, nós temos vendo agora na Argentina, estão levantando uma série de coisas e tal. Houve, então, nós todos fomos anistiados, aqueles que estavam, e também foram anistiados aqueles que fizeram as torturas, essa coisa toda, né? Agora, eu creio que o Dr. Tancredo, exatamente, ele tinha já esse problema, que talvez não tivesse sido diagnosticado, e a campanha o teria levado. Eu creio que essas questões fantasiosas, eu não acredito nelas. O Dr. Tancredo realmente morreu pelo problema dessa verticulite, essa coisa que ele teve que podia, porque é uma coisa interessante que você vê na política. Os políticos, de modo geral, escondem a doença, porque a nossa sociedade é uma sociedade que ela pega qualquer coisa da pessoa, sobretudo, não é doença. A pessoa teve isso e tal, logo, se a imprensa, é muito importante a liberdade da imprensa, não é? Não há democracia sem imprensa livre. Mas ela, às vezes, ela toma... Então, ele, no momento de tomar posse, não é? Eles queriam que ele tomasse posse. Eu fui à missa e vi que eu percebi que ele estava muito pálido nessa missa. Ele praticamente saiu da missa para ir para, não é? A família e tal, foi para o hospital. Quis que continuasse a solenidade, sociais que haviam previsto. Nós todos fomos muito sem graça. Eu creio que se não estivesse na lista do Ministério, estaria num cargo elevado, porque o doutor Tancredo, pessoalmente, me chamou e disse: eu quero que você vá comigo para Brasília. Então, eu era uma pessoa indicada pelo doutor Tancredo para exercer o Ministério. Muita gente, inclusive, pensou que eu devesse ir para o Ministério da Educação, pela experiência internacional que tinha. Mas eu recebi o convite para fazer parte do Ministério do José Sarney,
exatamente com uma preocupação que sempre eu tive na mente, de que a cultura é das coisas fundamentais de um país. Então, o que eu podia fazer que ajudasse não só as artes, que são importantíssimas, na verdade, a música, as artes plásticas, tudo isso, mas que eu pudesse ajudar a cultura no seu sentido antropológico, a cultura no sentido do homem e da mulher. Tanto que nós fizemos uma assessoria, viu? Uma da assessoria, a assessoria da condição de mulher. Lamentável, até morreu essa assessora há pouco tempo, e foi uma pena. É uma pessoa que se criou aqui em Minas, depois mudou para São Paulo, a professora Florisa Verucci. Nós criamos a assessoria do negro e tombamos a Serra da Barriga, onde exatamente nasceu o Zumbi, né? Onde o Zumbi deu toda a sua luta. Fizemos uma assessoria dos portadores de deficiência física, não é? Fizemos assessoria dos índios, e trabalhamos ativamente com os índios, viu? Levamos o índio uma vez a um programa da Voz do Brasil, e aconteceu uma coisa dessas cômicas, mas que... Então, esse chefe indígena, ele iria falar na sua língua. Nós levamos para falar na sua língua, e nós queríamos mostrar ao Brasil mais o índio. E quando nós saímos, eu falei primeiro, essa coisa toda e tal, também o meu assessor, que era também um indígena, mas jamais ligado lá à própria Brasília, era desse grupo da Comissão Católica dos Indígenas. Então, quando nós estávamos preparando para essa pessoa falar na Voz do Brasil, veio um senhor preocupadíssimo, falou: professor, a Voz do Brasil não pode transmitir língua estrangeira. Eu falei: ora, companheiro, essa língua dele é que é a língua brasileira. Nós é que somos estrangeiros. Nós, claro, nós admiramos muito a língua portuguesa, mas ele está falando uma língua dele. E de maneira que vai ao ar essa coisa, se agora não pode voltar atrás. Não deixei que voltasse atrás, transmitiu, muita gente. Então, o seguinte, eu levei para o Ministério essas ideias, e que algumas delas me trouxeram preocupações. E que eu estou vendo que nós agora, já no governo, por exemplo, Fernando Henrique, eu sentei e ri bastante, porque numa das comemorações do dia da independência, eu disse: vamos fazer uma comemoração bonita, alegre, porque eu não tenho nada contra as paradas militares. Faz a parada militar e acabou, cada um vai para os seus sítios. E eu vi isso muito no Chile, por exemplo. O Chile, a comemoração da independência é uma grande festa popular, viu? Põe vinho para você tomar à vontade, gratuito e tal. Então eu falei num programa de uma emissora aí muito conhecida no Brasil, né, num programa especial. Eu disse: vamos fazer exatamente uma grande festa em Brasília e vamos deixar que o povo tome a sua cachaçinha. Mas daí, há uns 2 dias, há alguns jornais, nenhum de Minas, mas alguns jornais do Rio de São Paulo, mas vieram fortíssimo em cima de mim. Porque eu também dizia, e disse isso ao presidente Sarney, eu falei: nós devíamos levantar os brindes. Houve um banquete, por exemplo, quando veio aqui, um dirigente da China, não me lembro qual deles. Então nós levantamos, já se oferece um banquete, o governo brasileiro oferece, depois eles também respondem oferecendo. Nós fizemos o nosso brinde com champanhe, e eles fizeram com o tipo de aguardente deles. Então eu defendia isso muito, que nós devíamos fazer os nossos brindes com a cachaçinha. Agora, recentemente, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez o brinde com a cachaça. E eu então pensei comigo: olha aqui, se eles me bateram naquela época, pelo menos ficou a semente.
A outra coisa foi que eu defendia muito a cultura no sentido da nossa comida. O Brasil é um país tropical. Nós estamos cheios, não quero dizer nome aqui, não. Nós estamos cheios de coisas vindo dos Estados Unidos, dessa coisa toda, não é verdade? E a nossa meninada vai firme. E nós hoje, se você perguntar a um menino se ele conhece paçoca, ninguém conhece, não é verdade? Se conhece broa de milho, ninguém conhece. O que teve uma vantagem foi o pão de queijo, né? Então, eu falei sobre broa de milho, como podia falar sobre o acarajé, ou qualquer. O que eu defendo até hoje é que nós podemos ter num país tropical uma alimentação, viu? Sem desfazer das coisas que vêm. E eu também não quero que se proíba que venha restaurante de A, de B, essa coisa toda. Mas nós não damos o apoio ao de bom que nós temos. O nosso pessoal está desacostumando a comer feijão. A comida brasileira, né? Ainda que possa ter vindo de outros lugares. O milho. Nos Estados Unidos, como 10 vezes mais milho do que no Brasil. 10 vezes mais milho do que no Brasil. Então, são costumes que eu acho que eu procurei levantar no Ministério da Cultura, sem deixar de lado as artes. Nós fizemos um trabalho bastante intenso na área do cinema. Naquela ocasião, nós tínhamos a empresa ainda de cinema, né? Procuramos, sobretudo, preparar gente para a área de cultura. Você não tinha. Fizemos muitos cursos, seminários, preparando exatamente, buscando que essas pessoas pudessem ver mais longe o problema cultural, né? Sem, como disse, deixar de lado, repito, as artes, que são uma manifestação importantíssima da cultura, não é verdade? Mas também o modo de vestir é uma manifestação da cultura. O modo de nascer. Os índios nasceu a mulher em pé, não é verdade? Era um processo cultural. E nisso que as viagens que eu fiz, por exemplo, na Índia, certas coisas me chocaram. Ver, por exemplo, na cidade, capital da República, aquela quantidade de vaca andando, né? Porque a vaca lá é sagrada, não é? E então, mas são características culturais que você não pode destruí-las de uma hora para outra. Viu? Me lembro de um aqui, que a gente falando assim, por exemplo, a cultura lá na Bolívia é que os nativos eles mascam uma folha de coca. Então é um grande problema lá. Nenhum de nós defende. Eu sou totalmente contra a droga, acho que é uma coisa que nós não podemos permitir, temos que fazer tudo para evitar, não é verdade, que a droga possa permear ao país. Mas então, culturalmente, há séculos e séculos, os bolivianos, como estão numa altura muito grande, eles mascam a folha de coca, porque é exatamente aquilo dá força para vocês. E às vezes para tirar até a fome também. Não é? Às vezes a pessoa está com fome, mastiga. E aí então um grande dilema. Essa coca que eles cultivam para você usar uma folha e a coca que eles cultivam cocaína. E que eles têm que procurar, evidentemente, a não permitir, não é verdade, coibir de todas as maneiras. Então o meu pensamento no Ministério foi que o Ministério da Cultura deve ser um ministério que respire Brasil. Sem nenhum xenofobismo, de maneira nenhuma. Nós temos que ter um contato maior possível com os outros países, com as outras nações, com as outras pessoas que vêm, não é verdade? Mas nós temos exatamente, Brasil é feito de brancos, de negros e de indígenas. O negro aqui, você não tem 1% de negro na Universidade Brasileira. Por quê? Temos que dar um jeito de fazer aquilo que nós hoje chamamos a discriminação positiva. Se faz muito hoje no Estado, discriminação positiva. Dá oportunidade ao negro de vir para a universidade. Dá oportunidade ao índio. No Equador, a quantidade de índio na Universidade do Equador é grande. Por isso eles participaram muito, inclusive, daquelas coisas que houve lá. Eles se politizaram, né? Então, o tempo que eu estive no Ministério, eu me dei por muito satisfeita, aprendi muito, viajei esse Brasil, porque chegava em Brasília, eu quero muito Brasília. Sou um admirador de Juscelino Kubitschek,
E quando estudante, combati muito Juscelino como prefeito de Belo Horizonte, porque era prefeito da ditadura em Minas do Benedito e da ditadura Vargas. Mas eu acho que Juscelino, ao levar a capital para Brasília, fez um grande... Mas Brasília tem um perigo, é que lá a quantidade de coquetel que há é enorme. Enorme, enorme. Então são firmas, são setores, tal. Então você pode ser envolvido pelo coquetel de Brasília e esquecer do Brasil. Há muita gente que vai para Brasília e esquece que é mineiro, esquece que é paulista, esquece que é carioca, esquece do Brasil. Então o que eu fazia é o seguinte, quando dava 6 horas da tarde, eu pegava o avião, que nós ministros tínhamos direito de viajar, e ia, por exemplo, para o Nordeste, ia para o Ceará. Me reunia desde as pessoas que faziam artesanato até a Academia de Letras, para conhecer. Ia, por exemplo, para a região aí do Rio Grande do Sul, não é verdade? As missões, que é uma beleza e que muita gente não conhece. Vê as missões, o que houve, o que restou das missões lá naquela época, não é verdade? E, por exemplo, a estados do Nordeste, vê cidades semelhantes aqui a Ouro Preto e que também desenvolveram uma cultura barroca naquela época. Me criticaram muito porque eu destinei verbas ao Teatro da Amazônia, que é das coisas extraordinárias que esse país tem da época da borracha, não é verdade? Acharam que eu estava tirando dinheiro e podia ir para o Teatro Municipal do Rio, de São Paulo. Não, eu não tirei nada deles, mas eu fiz questão de estabelecer verba para o teatro, exatamente, de Manaus, que é das relíquias, e que se você perguntar, pouquíssimas pessoas sabem a respeito. Eu acho que você não pode fazer educação sem cultura, nem cultura sem educação. São duas coisas associadas, fundamentais. Sobretudo se você vê a educação dentro de um prisma que eu a vejo, que é exata a educação continuada, que se inicia no útero materno e vai até a sepultura. Então, esses dois setores, e é o processo exatamente de se evitar que o capitalismo tenha influência tão grande como tem, evidentemente, na educação, tem na cultura, né? E eu sou daqueles que acham que você tem que fazer uma reformulação do capitalismo. Se você não fizer um capitalismo mais humano, se você não fizer um capitalismo que impeça o que está acontecendo, a globalização é um processo de se concentrar a riqueza na mão de poucos e a miséria vai para muitos, não é verdade? Daí a necessidade da educação e a cultura andarem de mãos juntas. Você não pode, ao estabelecer um processo educativo, esquecer da cultura. Por exemplo, quando você vai desenvolver um processo educativo na zona rural, não é que você vai dar educação de segunda categoria, não. Tem que ser de primeira categoria. Mas você tem que respeitar as características, não é verdade? Introduzir uma série de coisas. Porque enquanto que nós falamos em automóvel, essa coisa toda, às vezes o centro lá, o dele é o cavalo, é o boi, essa coisa toda. E para caracterizar isso que eu estou te dizendo, eu fui a uma escola do interior e a professora mostrou, ela estava dando para os alunos como atravessar o sinal. Atravessar o sinal vermelho não pode atravessar. O sinal verde atravessa, o sinal amarelo para esperar. Só que lá não tinha automóvel. Em lugar de estar ensinando isso, podia estar ensinando o menino. Como é que faz? Qual é a utilização que tem melhor do milho, essa coisa? Qual é a parte do artesanato local, não é verdade? Podia estar fazendo muita coisa que ligasse as pessoas a suas origens, na verdade, e depois ligasse a um sentido de brasilidade, no melhor sentido possível. Como eu disse, nenhum xenofobismo, mas nós temos nos honrado de ser brasileiros. Olha, lamentavelmente, eu acho que nós cometemos um erro, todos nós cometemos um grave erro. Eu acho que nós devíamos ter envolvido muito o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, as universidades, os sindicatos, todos,
numa festa em que uma das coisas, por exemplo, e por isso eu lamento aquele problema que houve com os indígenas, na verdade, que os indígenas são parte fundamental. Indígenas que reclamam uma coisa com muita razão. Eles eram 5 milhões quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui nas costas brasileiras. Hoje são 350 mil, não é verdade? Então, eu acho que a nossa festa de comemoração dos 500 anos devia ter uma festa bonita, uma festa popular. Nós devíamos ter festa popular exatamente com os caboclinhos, que é herança dos indígenas, com a marujada, levando isso, não é verdade? Que é uma coisa que eu também, como ministro, procurei incentivar muito, o caboclinho, marujada e tal, e que as pessoas hoje se esqueceram disso. Então eu acho que a nossa festa tinha uma festa popular, até do sujeito tomar sua cachaçinha também, por que não, não é verdade? E eu acho que nos faltou, foi uma falta de sorte, foi uma falta talvez de sensibilidade de certos setores, que eu não quero aqui criticar, mas que nós todos, eu acho que temos culpa dela, talvez de termos feito mais esforços. Nós ficamos muito esperando que a coisa viesse de cima para baixo, como talvez ela pudesse ter um pouco mais passado de baixo para cima, através das prefeituras, das câmaras municipais, dos sindicatos, de todos esses setores, para evitar inclusive esse choque que há hoje, que houve lamentavelmente, né? Eu acho que devíamos ter feito, houve claro reuniões e tudo, missa, tudo isso é importante, mas eu teria gostado que ela fosse uma festa popular e que nós exatamente pudéssemos fazer um retrospecto da história do Brasil, e que os índios falam que os portugueses não descobriram o Brasil já existia. Claro, nós aí, você pode chamar que eles acharam o Brasil ou qualquer coisa, mas foi um fato histórico, não é verdade? É claro, exato. Mas a verdade é o seguinte, que nós devíamos, mesmo para o interesse da nossa sociedade, mostrar mais do período colonial, né? O período colonial que nós sofremos, está aí, Tiradentes, na verdade, e se você for voltar atrás, num estudo retrospectivo, eu acho que nós temos uma coisa que eu acho que nós temos que chamar mais atenção também da nossa sociedade e tudo, é quando você observa a América Latina, o Brasil e a África. Manter um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, isso é um milagre. Falando a mesma língua que fala em Roraima, você fala lá em Porto Alegre, no extremo norte e no extremo sul, a mesma língua, com um sotaque diferente, né? Os cariocas puxam um pouco, tem 2 netinhas que vêm aqui, os outros netos riem, mas a língua é a mesma. E você vai, por exemplo, na África, os colonialistas dividiram a África em vários países, que são países que não tem nada, às vezes, da cultura de um para o outro. São pedaços daqui e dali, juntados num mapa, não é verdade? Criando. E hoje, então, a África vive em guerras contínuas de umas tribos contra as outras. Se você for em um país como eu conheço bem também, a própria Índia, né? A Índia, ela fala mais de 20 línguas e mais de 100 dialetos. O Canadá é um país dividido em 2 culturas totalmente diferentes, com 2 línguas, o francês, o Canadá francês e o Canadá inglês. Eu acho que isso é uma coisa que nós devíamos ter nesses festejos dos 500 anos, chamado mais atenção, quem sabe, cabe, discutido. E não discutir só das classes mais altas, não. Discutir no sindicato, não é? Os sindicatos são altamente representativos, evidentemente, do povo, né? E se talvez pudéssemos fazer isso nas igrejas. Esse é o meu julgamento, mas longe de mim querer pôr a culpa em A e B. Eu acho que isso foi uma coisa lamentável. Nós não estaremos aqui, vocês vão ver mais do que eu ainda, quando nós fizermos 1000 anos, não é verdade? Mas nós esperamos que
o Brasil. Eu tenho uma grande esperança no Brasil. Eu acho que se nós, e não acho que o Brasil é o país do futuro, não. Eu acho que se nós começarmos a fazer investimento, por exemplo, para evitar, nós somos o país que tem a maior bacia d'água do mundo. Se nós conseguirmos reter essa bacia d'água, ela vai valer muito mais do que petróleo nos próximos 20 ou 30 anos. O Canadá, que eu falei, já está pensando em vender água. Não é? Se nós, evidentemente, tivermos um processo de conservar as nossas riquezas, eu estava falando a água, os nossos rios estão tão poluídos que o Rio das Velhas, onde está se fazendo agora um trabalho muito bom, né, do chamado Projeto Miguelão, o Rio das Velhas é um esgotão hoje. Antigamente tinha peixe a montão, não tem um peixe no Rio das Velhas, nem sapo está dando mais para viver no Rio das Velhas, porque a resistência dele já está abaixo do grau de poluição que tem no Rio das Velhas. Você tem fé? Graças a Deus, eu sou católico, e uma coisa que eu aprendi com meus pais, né, minha mãe especialmente, me iniciou no catolicismo. Mas eu venho estudando bastante, e a minha mulher, ela é uma pessoa que das primeiras que estudou a chamada Teologia da Libertação, que começou no Peru. E eu hoje tenho uma convicção, eu vou à missa, não posso ir diariamente, pelo menos eu vou em geral sábado, comungo, né? Vou com minha esposa, e tenho essa felicidade de ser uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, e tenho um profundo respeito para todas as religiões, profundo respeito. Eu, por exemplo, quando fui ao Japão, visitei uma quantidade de templos budistas, que são, aliás, uma beleza. Na China, eu sempre visitei os templos e tenho um profundo respeito não só pelos cristãos, mas todos aqueles que têm uma religião, não é verdade? Porque, no fundo, a pessoa que pensa que não tem religião, tem. Quando ela, evidentemente, olha para dentro de si mesmo, não é verdade? Essa pessoa, no fundo, ela crê no ser superior, não é verdade? Capaz de nos fazer o bem. No meu início, quando eu era menino e ajudava na igreja e tal, às vezes a igreja, o catolicismo era a base do medo. Você tinha medo de ir para o inferno, né? Bom, isso é um negócio superado. E nós tivemos, lamentavelmente, a vinda de muitos estrangeiros que nos ajudaram, mas talvez por falta de conhecer a cultura brasileira, pegava o medo, né? O medo do diabo, o medo do capeta, essa coisa toda e tal. Felizmente essas coisas estão superadas e a nossa religião é a religião da paz, da alegria. É uma religião de que nós queremos que todos os nossos irmãos e irmãs exatamente possam crescer. Interessante que uma das coisas que me dedico atualmente é o estudo do futuro. Nada de ver as mãos, essa coisa toda. É que há uma associação internacional que chama-se, em inglês, The World Future Society, uma sociedade para estudar o futuro, que tem cerca de 60 países que faz parte dessa sociedade, em que você tem todos os profissionais, todas as religiões. Você tem médico, engenheiro, farmacêutico, dentista, químico, físico, pedagogo, padre católico, bispo, crente, budista, brahmanista, e pessoa também, que inclusive agnóstica. Nós nos reunimos, tem uma revista muito boa, que se chama The Futurist, e nos reunimos uma vez por ano. É uma reunião que comparece aí mais 600, 800 pessoas do mundo inteiro. E é uma beleza, porque você faz exatamente uma série, a pessoa vem e te conta como está a saúde, por exemplo, na China. O que eles esperam fazer na China em termos de saúde? Como está a questão da comunicação? Bem, profissionais da área de comunicação. O que nós esperamos da televisão para os próximos 10 anos? Ora, você sabe que você fazer previsões, não são previsões, portanto, da pessoa poder na cabeça e pensar, não. São previsões à base de você fazer determinadas estatísticas. E dentro delas, claro que você pode errar.
não é verdade? Mas há muitas coisas, evidente, acertadas. Por exemplo, uma das coisas que nós temos discutido muito, e já discutimos desde que eu estava nos Estados Unidos, era a questão do idoso. Nós sempre discriminamos o idoso. Essa nossa associação, ela diz, olha, o idoso vai ter um lugar especial, porque nos mostravam, exatamente através de projeções, que o número de crianças está diminuindo no mundo. E que essa diminuição de crianças iria levar a um cuidado especial com o idoso, que por outro lado, o aparecimento de novos medicamentos, o aparecimento dos antibióticos, evitar. A pessoa antigamente a pneumonia era morte certa. Ninguém escapava da pneumonia. Tuberculose, ninguém. Tentar tuberculose já podia mandar encomendar o caixão, não é verdade? Então os novos quimioterápicos, os novos cuidados higiênicos, o progresso extraordinário da tecnologia hoje, que eu, uma ocasião, fiz uma operação para tirar cálculos na vesícula biliar. Hoje você faz isso tudo com laser, né? E claro que você tem também um lado negativo, que é esse todo progresso. A tecnologia, às vezes, é utilizada na guerra, não é verdade? E uma coisa que me preocupa muito nesse estudo futuro. Eu estudo diariamente, eu leio sobre o futuro, diariamente. Revista, publicações e tal. O futuro da água, por exemplo. Nós temos feito lá com especialistas e com pessoas, né, esse estudo da água. Fizemos muito estudo do combustível em geral, da energia. E eu tenho uma grande preocupação de nós, evidentemente, politizarmos as pessoas. Não que a pessoa, e é um perigo também da pessoa ficar com essa desenvolvendo a tecnologia, bomba atômica pode cair aqui, destruir, essa coisa toda. Mas o futuro, muita coisa você pode prevenir, você pode prever.